Olá, seja bem-vindo a mais um evento com empresa da Levante. Comigo, Flávio Conde, eu tenho aqui o Daniel, que é o diretor financeiro da Santos Brasil. Muito obrigado, Daniel, de nos receber. Nossos assinantes perguntam muito sobre a Santos Brasil. A Santos Brasil é muito bem vista pelos investidores e a gente tem uma parcela deles que ainda não conhece a empresa, então eu vou pedir para você começar contando o que é a Santos Brasil, qual que é a história dela, onde ela está e o que você vê aí pela frente. Obrigado, Flávio. É um prazer estar com vocês, todos os ouvintes aqui da Levante. A Santos Brasil é uma empresa que está amadurecida, 25 anos agora. Ela começou com o terminal de contêineres no Porto de Santos, a partir da privatização desse único, até então, terminal de contêineres no Porto de Santos. E desde lá ela foi crescendo, primeiro investindo nesse terminal, depois ela fez o IPO dela em 2006, adquiriu outros ativos, então vieram outros terminais de contêineres no Pará, em Santa Catarina, uma empresa de logística com ativos no estado de São Paulo. Mais recentemente, nós adquirimos outros 3 terminais no Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, é uma empresa de logística e uma operadora de ativos portuários bem diversificada, né? Tá Brasil afora, de capital aberto, participante do novo mercado, altíssimo grau de governança corporativa, sistema de One Share, One Vote. Essa é a Santos Brasil, se a gente fosse resumir em poucas palavras. Qual que é o free float hoje da companhia? Olha, hoje nós não temos acordo de acionista, então todo mundo estaria liberado a vender. É uma corporation, mas com um acionista de referência que tem cerca de 47% do seu capital, mas ainda assim livre para o exercício, para a tomada de suas decisões no que se refere à gestão dessas ações. Então, você tem uma empresa hoje que sim, é uma corporation, com um conselho de administração independente, experimentado. Esse é o nosso padrão de governança. Ótimo. E conta pra gente como é que foi 2021. Acho que 2021 foi um ponto de inflexão na história da companhia, se nós olharmos os últimos 5 anos. Você teve uma crescente, uma ascendente de resultado até o ano de 2013, e a partir de 2013 você teve resultados declinando até 2021. No nosso principal mercado, que é o Porto de Santos, você teve 2 novos entrantes, e esses entrantes dobraram a capacidade de movimentação do porto. Ao mesmo tempo, você teve ali um Brasil que iniciou uma fase muito aguda de crise econômica. Verdade. Então você teve um arrefecimento brutal da demanda, ao mesmo tempo que você teve uma sobreoferta de capacidade. Então é uma tempestade perfeita que comprimiu o resultado da companhia. O que eu acho que é importante nesse período foi que a companhia sempre se manteve desalavancada financeiramente. Então, sempre foi uma questão de, olha, eu consigo atravessar a tormenta. E quando a tormenta passar, eu estou igualmente preparado para aproveitar as oportunidades do mercado. Isso foi o que aconteceu e o número de 2021 reflete isso. Por que 2021 em diante você vê como uma outra fase? Os resultados foram muito bons, né? Principalmente do 4º trimestre. Por que 2022, 2023 deve continuar nessa toada? Porque o mercado cresceu. Então, se nós imaginarmos que em 2014, vou pegar só vou fazer um extrato do Porto de Santos. E vou fazer um extrato do Porto de Santos no segmento de contêineres. Em 2014,
a movimentação de containers medida em teus, que é o container de 20 pés, deveria estar em torno de 3 milhões. Nós hoje estamos falando de um mercado de 5 milhões de teus, né? Então, esse mercado expandiu muito. Se você tinha lá atrás 5 terminais de containers concorrendo, hoje você tem 3. Mas por que você tem 3? Porque o mercado mudou, a dinâmica do mercado mudou, os navios cresceram. Sim. A demanda e a exigência de nível de serviço se elevou. Ou seja, os clientes da Santos Brasil e dos demais requerem o quê? Maior produtividade, maior eficiência, maior nível de serviço, maior capacidade de investimento. Então o mercado, naturalmente, ele se ajustou. E tirou quem não tinha equilibrou. capacidade. Ou não tinha, não é nem capacidade, não tinha, digamos assim... Expertise. Eu te diria que não tinha, digamos assim, o nível de serviço que hoje é demandado. Ou seja, é um negócio que você precisa estar sempre mais eficiente. Não tem reserva de mercado. Esse é o nosso segmento. Você precisa estar sempre melhorando e se aprimorando, porque não há reserva de mercado. E aqueles seus 2 concorrentes que surgiram em 14... Continuam aí? Continuam aí. Perfeitamente. Tá. O que cresceu, então, foi realmente a demanda no porto. A demanda no porto. Tá. A demanda. E para 2022, com a questão da guerra, com a questão de interrupção de cadeia produtiva, mas com a parte benéfica das commodities brasileiras, não só agrícolas, como minerais e industriais terem subido de preço, como que isso deve impactar vocês? Vou quebrar aqui em duas partes. A primeira é a questão da guerra. No segmento de container, o impacto é pequeno, porque o comércio de container entre Brasil e Ucrânia, Brasil e Rússia é pequeno. Para você ter uma noção, seria o equivalente a 0,6% do nosso volume total. Então não é nada. Se você olhar para o Porto de Santos, é 0,9%, é nada. Há um impacto maior nas commodities, tá? Mas a gente não movimenta grãos, por exemplo, tá. Onde a Rússia ou se você pegar recursos naturais como o petróleo, nós não movimentamos essas cargas. Então o impacto sobre a nossa operação da guerra, ele ainda é diminuto. Eu estou falando hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Se a guerra escala, eu preciso mudar a minha análise. Mas hoje, eu te diria que o impacto ele é muito restrito. Se nós formos olhar a questão dos gargalos logísticos globalmente falando, eu tenderia a te dizer que assim, olha, o pior nós vivemos em 2021. Por quê? Porque ali não só houve o lockdown da China. Ali houve o lockdown da China, mas houve lockdown na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer mercado global. Então houve uma, digamos assim, uma disrupção na cadeia logística global, mundo afora, em qualquer região. Choque de oferta, choque de demanda. Hoje, você tem um lockdown severo por conta da política Covid-0 do governo chinês, mas ele está mais localizado. Claro que a China é um pulmão para o mundo, seja exportador, seja importador. E os portos chineses são portos que muito movimentam carga containerizada. Então, um lockdown em Shanghai, em Xangai, ele tem um impacto. Mas esse impacto, eu tendo a lhe dizer que ele é mais controlado do que foi em 21, porque está lá. Ele vai impactar, Sim. mas ele está lá. O impacto pode ser positivo na margem para Santos Brasil. Porque com o terminal, no nosso nível de eficiência operacional, na nossa capacidade, se houver qualquer gargalo, fila de navio, nós vamos funcionar como um buffer. Você vai absorver o excedente. Vou absorver essa escala extra, esse excedente. Tá. Porque a carga não vai desaparecer. A carga vai ser represada lá, mas quando ela for liberada, ela vai embora. Não é porque a mercadoria não some. Essa mercadoria containerizada ela não perece na velocidade de uma commodity vegetal, por exemplo.
Então ela virá, e ela virá de uma vez só. E você vai operar em pico. E isso lhe demanda uma eficiência operacional que nós conseguimos imprimir. Isso nós vimos em 2021, onde a Santos Brasil, os nossos terminais operaram, o nosso terminal operou 2/3 dessa demanda excedente do porto. E o preço é bom, provavelmente. O preço é um preço razoável. É um preço razoável. E agora em 2022, com projeções de crescimento econômico baixo para o Brasil, na faixa de 0,5%, isso impacta vocês ou não? O fluxo de exportação não é impactado por isso. Não é. Por quê? O mundo continua consumindo aquilo que o Brasil produz. Sim. Né? O mundo vai continuar comendo, o mundo vai continuar consumindo milho, soja, insumos petroquímicos, básicos, etc. O mundo precisa disso para, digamos assim, sobrevivência dele e para a produção dele. Então, a exportação é resiliente. Isso aqui é ok. Vamos assumir que isso esteja, então, Sim. sob controle ou não é impactado pela economia doméstica. Se a economia doméstica ela não cresce muito, deveria haver menos consumo, menos renda disponível, que impacta no consumo, etc. e tal, deveria ter menos importação. Essa é a ilação legítima e correta. Mas a gente precisa entrar no micro. Você precisa então olhar o seguinte, olha, qual é o fluxo de importação que passa pelos terminais da Santos Brasil? Quando a gente percebe um país menos industrializado, ele vai ter que importar. Sim, é China, é trazer produto. Ele vai ter que da importar, China. porque assim, a produção nacional não substitui a importação, né? E muita do que é importado é para produção também básica. Sim. Então são produtos químicos, petroquímicos, autopartes, que o Brasil é um grande exportador de veículo, e aqui a gente faz um assembly, uma montagem de veículo. Então você precisa, querendo ou não, importar caixa de câmbio, amortecedor e por aí vai. Então, não é que também esse fluxo de importação desaparece. Tem impacto, sim, mas ele não é um impacto, olha, o Brasil cresceu nada, meu Deus, vai acabar a importação. Não é isso. Em termos de volume, vocês esperam parecido com 2021? Eu espero parecido. Eu acho que haverá um crescimento. Sim. Não é um crescimento vigoroso, mas ainda assim um crescimento. Mas o importante é olhar a base em relação a qual esse crescimento ocorre. Porque você reajustou o preço de contrato, então você pode ganhar. E porque os volumes em 2021 já estão elevados. Já foram elevados. Exato. Então você já tem uma base de volume elevada. Tá, e o primeiro trimestre ficou dentro do esperado? Em termos de volume, ficará dentro do nosso esperado. Sim. É possível que haja uma contração ano contra ano, mas esperado, porque 2021, o primeiro trimestre, em termos de volume, foi atipicamente elevado. E foi atipicamente elevado por conta da pandemia em 2020. Sim, teve que trazer. Não houve a sazonalidade típica do mercado. Então você houve, na verdade, foi um primeiro trimestre, digamos assim, inflado de volume. Por quê? Porque a pandemia represou um monte de coisa. Perfeitamente. Exatamente isso. Então, você tem uma base comparativa dura. Sim. 2022, primeiro trimestre, contra 2021, primeiro trimestre. Mas se você olhar isso contra 2019, que você não tenha feito de pandemia, você vai ver um crescimento de 2 dígitos. O dólar mais baixo, que veio de 5,70 para 4,70, ele pode ajudar, prejudicar, porque a importação vai ficar mais barata. Tenderia a ajudar. Endividamento, aumento de taxa de juros, tem impacto para vocês? Como que está essa parte? Torna o custo de capital mais elevado, Sim. mas a companhia tem uma posição de caixa robusta. Hoje nós somos líquido em caixa, então a gente está falando de uma posição líquida de 680 milhões de reais. Então não temos uma pressão, né, para tomar mais endividamento para seguir o curso normal da companhia. Evidentemente que poderíamos ir ao mercado para usar esse dinheiro de dívida para crescimento, e aí é uma análise que corriqueiramente nós fazemos e oportunamente faremos. Eu tendo a te dizer que num mercado de situação difícil,
as empresas boas tendem a ter uma vantagem competitiva. Sim. Eu acho que essa é a posição, é o caso da Santos Brasil. Agradeço, Daniel, teu tempo à disposição de falar com os nossos assinantes dessa empresa que a gente gosta tanto. E até a próxima. Muito obrigado. Flávio, muito obrigado. Tudo de bom, obrigado, Daniel. Levante.